Em 2021, um famoso boxeador porto-riquenho chamado Félix Verdejo descobriu que a jovem com quem mantinha um relacionamento extraconjugal estava grávida. Com medo do que uma notícia dessa poderia causar à sua imagem pública de atleta famoso e sua imagem pessoal para com sua família, o lutador Félix ameaçou Keishla Rodrigues para que ela não tivesse a criança. Então, ele entrou em contato com uma testemunha não revelada, pedindo ajuda para acabar com tudo aquilo antes que se tornasse público. Em uma noite, Félix, a testemunha, e a jovem Keishla se encontraram para supostamente tentar resolver a situação de forma pacífica. Porém, a certa altura, ainda dentro do carro da jovem, Verdejo golpeou a mulher no rosto e injetou-lhe uma seringa com substâncias que não foram detalhadas na denúncia. Keishla Rodrigues teve suas mãos e pés amarrados por cabos. Um peso foi colocado sobre seu corpo e em seguida foi atirada ao lago San José. Arrependida, a testemunha se entregou e contou tudo o que aconteceu. O promissor boxeador está preso, sua carreira arruinada e a vida da jovem Keishla finalizada. Em 2010, um goleiro brasileiro com a sua carreira em alta tomou uma decisão que colocaria fim em uma outra vida, como lá em Porto Rico. Hoje, falaremos sobre o caso Elisa Samúdio. Eu sou o João e você está prestes a ver o que tem aqui do outro lado. Nascido em 23 de dezembro de 1984, Bruno Fernandes Souza enfrentou uma infância difícil devido à falta de estrutura familiar. Com apenas 3 meses de vida, foi abandonado pelos pais e criado pela avó paterna em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 1996, sua mãe Sandra atirou 5 vezes em uma mulher, sendo que nenhum dos tiros realmente chegou a atingir o alvo. Sandra teria discutido com essa mulher após consumirem cocaína em uma festa. A mãe do jogador foi denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, mas nunca foi presa. Em 2005, Sandra e seu companheiro na época foram acusados de fraudar documentos de um terreno na Bahia. Já o pai do jogador, Maurílio Fernandes das Dores de Souza, foi acusado de furto e teve a prisão pedida 7 vezes. Ele morreu no ano de 2008. Seu irmão, Rodrigo Fernandes, também foi preso por roubo em Teresina, no Piauí. A sua carreira no futebol começa no Atlético Mineiro, em 2004. Passou ainda pelo Corinthians até chegar no Flamengo em setembro de 2006, time pelo qual ficou realmente famoso. Ele chegou até a marcar 2 gols pelo clube, o que para um goleiro é algo realmente incrível. Em 2008, o goleiro se envolveu em algumas confusões, como, por exemplo, a tentativa de agressão a um estudante. E em julho daquele mesmo ano, Bruno promoveu uma festa no seu sítio em Ribeirão das Neves, que terminou na delegacia após uma confusão com garotas de programa. À época, Bruno defendeu as mulheres, dizendo: independente de ser prostituta ou não, é uma mulher, e bater em mulher é covardia. Essa frase foi dita porque aparentemente alguns dos convidados teria agredido uma das garotas de programa, por isso toda a confusão se deu lá dentro. No início de 2009, Bruno iniciou seu conturbado relacionamento com Elisa Samúdio. Em outubro daquele ano, os problemas entre o goleiro e a modelo tornaram-se público, logo após o jornal Extra divulgar uma entrevista gravada em vídeo em que Elisa conta que havia sido ameaçada de morte pelo jogador. Foi desde ontem. O que houve? Aí ele me ligou, era 2 horas da manhã. Não,
1h48 me passou um rádio de um ID diferente. Aí eu falei, oi, quem é? Daí ele, fala, bebê. Quem é dele? Fala, bebê. Eu falei, fala, Bruno. Aí ele pegou e falou assim, tem como a gente conversar? Eu falei assim, conversar com você é difícil, porque você é uma pessoa louca, não sei do que você é capaz. A outra vez, você já viu o que aconteceu? Teve uma confusão no Barra Grill, que me agrediram, não sei se foi ele que mandou, se não foi. Até então tá uma incógnita para saber se foi, se não foi. E ele falou assim, não, sai aqui na frente, vamos conversar. Saí, entrei na Cayenne dele, que ele trocou de carro, ele tá de Cayenne. Diz ele que não era dele, mas eu tenho convicções que é dele. Entrei na Cayenne, a gente ficou conversando um tempão, aí do nada entra um cara por um lado, Macarrão, amigo dele, que tem fotos no site da Globo, branquinho, que foi criado com ele de infância, desde infância, um tal de Russo, e um negão, só que então o negão foi sempre simpático, os mais folgados eram um Macarrão, e esse tal de Russo que eles não são daqui, são de Minas Gerais, da cidade dele. Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer, você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Aí eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu, no dia 22 de fevereiro de 1985. Filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Seus pais viveram juntos em Foz do Iguaçu por 1 ano. Frequentemente agredida pelo marido e também por questões financeiras, Sônia Fátima deixou Elisa Samúdio com o pai e não pôde ficar com a filha, que na época tinha 6 meses. Desde os 13 anos, Elisa desejava sair de sua cidade natal para tornar-se modelo no eixo Rio-São Paulo, o que ela fez aos 18 anos, quando se mudou para a capital paulista. Não conhecendo ninguém na cidade e passando por dificuldades financeiras, ela começou a trabalhar como garota de programa para se sustentar até conseguir se tornar modelo. Mesmo participando de desfiles e editoriais de moda, ela atuou em diversos filmes pornográficos de 2005 até 2009, além de participar de ensaios sensuais para a produtora erótica Brasileirinhas, com o nome artístico de Fernanda Farias. Segundo testemunhas da época, Elisa e Bruno se conheciam desde 2008. Bruno, entretanto, afirma que a conheceu em maio de 2009. De acordo com os relatos do próprio goleiro, ele conheceu Elisa numa festa e manteve relações sexuais com ela numa orgia na casa de outro jogador do Flamengo, que, segundo o jogador, eram festas comuns no meio do futebol. Após essa festa, ambos passaram a se encontrar frequentemente, e ela deixou a vida de programa para ficar com ele, a pedido dele mesmo, que, mesmo sendo casado, prometeu que se separaria de sua esposa para ficar com Elisa. O ano de 2009 terminaria bem para o goleiro dentro de campo, conseguindo ganhar um título brasileiro pelo seu clube. Porém, fora dele, tudo começou a ficar mais sombrio. Em agosto daquele ano, Bruno terminou o relacionamento após Elisa anunciar que estava grávida dele e de que se recusava a fazer um aborto que teria sido proposto por ele. A modelo prestou queixa à polícia dizendo que na véspera do dia 13 de outubro teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e seus amigos, Russo e Macarrão. E durante essa prisão, ela seria obrigada a tomar substâncias abortivas. Também acusou os homens de terem a espancado e ainda disse que teve uma arma apontada em sua cabeça pelo próprio Bruno. Aí ele pegou e foi pra casa dele, me levou pro apartamento dele, me deu um monte de remédio pra dormir, uma bebida horrorosa, horrível, que eu não sei o que era, pra eu beber. Aí eu bebi, dormi, acordei agora, era 2 horas da tarde. Aí eles falaram, tá bom,
sexta-feira você vai abortar a criança. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, se você for na delegacia ou em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde tá cada uma, sei o nome de cada uma delas. Tinha algum deles armado? Tinha. Quem que estava armado? O russo. Inclusive tem digitais. E o Bruno que pegou a arma na mão e enfiou na minha cabeça. Ele que apontou Bateu em você? Bateu, me deu 2 tapas na cara. E apontou a arma pra sua cabeça? Conta aí a... Colocou, acho que era uma ponto .40, preta. O jogador não foi preso nessa ocasião. A juíza do caso, Ana Paula Del Duque Miguéis Laviola de Freitas, responsável por atender ao pedido de proteção solicitado, negou o pedido de prisão do jogador, argumentando que Elisa não tinha relacionamento íntimo com o goleiro e que a moça estava tentando punir o agressor sob pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha. O bebê do casal nasceu em 10 de fevereiro de 2010, na cidade de São Paulo. Nessa época, Elisa estava morando na casa de uma amiga desde a descoberta da gravidez. Bruno se recusou a reconhecer a paternidade, pois não mantinha um compromisso sério com ela, além de não saber se ela tinha outros relacionamentos enquanto estava com ele. E claro, também, o passado de Elisa como garota de programa poderia manchar a imagem do jogador. Ele acusava frequentemente a modelo de tentar dar o golpe da barriga por ele ter dinheiro. Elisa ingressou então com uma ação de reconhecimento de paternidade, depois de chegar a morar com o filho na capital fluminense, em hotéis que eram pagos pelo próprio Bruno. Ela passou a exigir pensão para o filho e o denunciou por agressão outras vezes, o que trouxe complicações para a carreira profissional de Bruno. E então, enfurecido com a ex-amante, ele prometeu vingança. O enredo bárbaro envolvendo o goleiro Bruno Fernandes e sua ex-amante começa a ficar ainda mais escabroso no dia 4 de junho de 2010. Foi nesse dia, segundo o Ministério Público de Minas Gerais, que Luiz Henrique Romão, o Macarrão, e o primo do jogador, Jorge Luiz Rosa, que na época era menor de idade, buscaram Elisa e o filho dela em um flat no Rio de Janeiro. Logo depois, levaram os dois para a casa do então goleiro do Flamengo e no dia seguinte todos viajaram para Minas Gerais. No dia 6 de junho, eles foram levados para o sítio de Bruno em Esmeraldas, na Grande BH. De acordo com o inquérito do caso, Elisa e o bebê foram retirados do local 4 dias depois, pelos primos do goleiro, sob a promessa que seriam levados para um apartamento próprio. Horas depois, os dois retornaram ao sítio sozinhos. E é a partir desse ponto que o enredo ganha desdobramentos realmente cruéis. Elisa foi estrangulada e esquartejada na casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, na cidade de Vespasiano, também na região metropolitana da capital mineira. Parte do corpo, segundo o próprio, foi jogado aos cães. 24 de junho de 2010. A polícia recebe informações de que Bruno teria matado a ex-amante e enterrado o corpo em Esmeraldas. Policiais estiveram no local e viram Daiane Rodrigues, até então esposa do goleiro, com um bebê no colo. Ela foi levada à delegacia e no dia 25 daquele mês foi presa por sequestro do Bruninho, o filho de Elisa e Bruno. No dia 9 de julho, Bruno e Macarrão foram presos no Rio de Janeiro e levados para Belo Horizonte. Durante as investigações, marcas de sangue de Elisa foram encontradas no carro do atleta, mas o seu corpo nunca foi encontrado. Em março de 2013, Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação do cadáver de Elisa Samúdio. No ano de 2017, a justiça reduziu a pena dele para 20 anos e 9 meses de detenção, após o crime de ocultação de cadáver prescrever.
Já em 2019, o esportista recebeu autorização judicial para ir ao regime semiaberto e deixou a prisão. Atualmente, Bruno cumpre o restante da pena em casa. O goleiro mora em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e se tornou empresário. Recentemente, ele inaugurou uma loja de açaí na cidade. Nos últimos meses, ele também jogou por alguns times de várzea da região. Mas as reviravoltas não param na vida do jogador. No fim de maio desse ano, a Justiça do Mato Grosso do Sul decretou a prisão de Bruno por dívida de pensão do filho. Ele ainda terá que pagar 60 mil ao garoto, referentes a 2 salários mínimos por mês, desde janeiro de 2020. O atleta, no entanto, segue em liberdade. Outras condenações no caso. Bola, acusado de ser o executor de Elisa, ainda está no sistema prisional. A condenação dele, no caso, foi de 22 anos, mas em 2019 ele foi considerado culpado pela morte de um motorista, assassinado no ano de 2009. Sendo assim, sua sentença foi aumentada por mais 16 anos. O ex-braço direito do goleiro Bruno, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, pegou 15 anos de detenção pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Elisa. A condenação aconteceu em 2012. Ele deixou a prisão no interior de Minas Gerais para cumprir pena domiciliar em 2018 e desde então segue na condicional. Daiane Rodrigues, ex-mulher do goleiro, foi absolvida pelo júri popular pela acusação de participação no sequestro e cárcere privado de Elisa. Sérgio Rosa Salles, primo de Bruno, foi acusado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, mas ele foi assassinado em agosto de 2012, antes de ser julgado. Em novembro daquele mesmo ano, Fernanda Gomes de Castro, ex-amante do goleiro Bruno, foi condenada a 5 anos em regime aberto pelo sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio e Bruninho. Em setembro de 2017, a pena dela foi reduzida para 3 anos em regime aberto devido à prescrição do crime de cárcere privado. Um atleta com um futuro possivelmente promissor pela frente. Uma jovem com um filho e muitos sonhos. Carreiras e vidas interrompidas da forma mais brutal possível. Porém, um deles segue a vida para poder ver o amanhecer de um novo dia. Já outro nunca mais verá o sol se pôr novamente. Chegando ao fim desse vídeo, eu quero saber de você, o que você achou desse caso. Esse é um dos casos criminais mais famosos do nosso país, então possivelmente você já ouviu falar dele, tem conhecimento sobre ele. Mas quero a sua opinião no caso. O que você acha do goleiro Bruno ainda estar solto, das condenações que aconteceram aqui? Quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar o like, porque isso é muito importante. Compartilha com um amigo que gosta do tema. E, é claro, não se esquece de se inscrever se for sua primeira vez. Temos vídeos novos todos os sábados às 18 horas. Muito obrigado, João aqui, do outro lado.